introdução dessa propriedade, degradê. Vou colocar aqui o próprio documentário e dentro do style eu vou colocar o H1, onde vai ter aqui o text align center. Maravilha. Então, para você poder aplicar o degradê, eu vou aplicar aqui no body e o degradê é muito simples. A forma como você aplica, basta você chamar a propriedade, ao invés de ser background color, background image, é a propriedade background, certo? Aqui, como você pode observar, ele já colocou aqui algumas informações, mas vamos nos atentar ao seguinte: para você fazer um background no corpo do seu trabalho, né, no HTML, você pode simplesmente, primeiro, dizer a orientação, ou seja, linear, certo? E aqui dentro dos parênteses, você pode mudar as cores. Então, imagine que você quer começar com a cor preta, jogo da velha, black, só fazer assim, ó. É mais fácil fazer assim, color, black. Vou mudar aqui para CSS, vou copiar isso. Você colocou a cor, certo? Preto. E quer que o final dela seja branco. Então, jogo da velha, FFF. E aqui você tem que separar, se não me falha a memória, por vírgula. Então, pronto. Olha só. O background linear ficou dessa maneira aqui. Você está fazendo uma variação da cor branca para a cor preta, certo? Ou, na verdade, do preto para o branco. Então, olha aqui, ó, como ela se repete, essa estrutura das cores, ok? Então, isso acontece. Para você evitar isso, você aplica aquela propriedade no repeat, como a gente aprendeu lá em imagem, certo? Começa preto e termina branco. Se você não separa por vírgula as cores que estão entre parênteses, observe que o degradê não funciona. Se você quiser colocar ponto e vírgula, também não dá certo. A cor tem que ser separada por vírgula. Aí você pode estar se perguntando, por que que o preto está tão pouco na minha tela e o branco está mais? O degradê, ele vai entender o seguinte, que o preto, no caso a cor preta, é somente o início e a branca está sendo início, meio e fim. Se você quiser acrescentar outra cor, separa por vírgula novamente. E aqui, ó, lembre-se, não pode ser dessa maneira aqui, simplesmente vermelho. É interessante que você sempre trabalhe com cores em hexadecimal, certo? Então, olha só agora, ó, que a cor vermelha, certo? Você vê o preto, você vê o vermelho, você vê o branco. Se eu quiser acrescentar mais cores, se eu quiser estender a porção de preto, eu vou aumentar aqui, ó, vírgula preto e assim por diante. Teria que ir aumentando. Por quê? Porque eu estou aplicando a propriedade no repeat. Por padrão, já é repeat. Então, eu tenho esse efeito aqui, certo? Esse é o efeito. Eu vou só colocar um color white aqui para que eu veja o meu título. E tá aí. Se você é flamenguista, viva o Flamengo. Tá aqui um background seguindo as cores do Flamengo, certo? Se você quiser mudar, ao invés de linear, você quiser colocar radial, tá aí, ó, efeito radial. Seria esse efeito. Então, pessoal, vamos lá. Você tem como mudar, certo? Primeiro, a orientação do gradiente. E depois que você muda a orientação do gradiente, você tem que aplicar as cores, como nós acabamos de ver. Então, se eu colocar aqui agora, jogo da velha, essa cor aqui, que é esse tom de verde, certo? Um verde bem clarinho. Separa por vírgula, coloca aqui yellow, certo? Você tem esse efeito que está se repetindo. Se você colocar no repeat, essa cor ela não vai ser. E detalhe, se você aplica 50%, você está aumentando os 50% do corpo, certo? Deixa eu só remover aqui o seguinte, ó. Se eu remover esse H1 aqui, que é onde está só o texto, o degradê, olha que interessante, o degradê, ele fica somente aqui, ó. Por que que o degradê ele está se repetindo ou por que que o degradê ele simplesmente quando eu coloco o H1 ele fica apenas onde tem o título? Porque do mesmo jeito que nós tínhamos lá em imagem, certo? O cover, o content, lembram disso? A gente, na verdade, contém, né? O contém e o cover, nós também temos que aplicar isso porque é uma característica da propriedade background.
Então, aquelas propriedades no repeat, deixa eu fazer o seguinte, vou aplicar aqui um parágrafo de Loren 1000. Então, agora eu tenho uma aplicação do degradê em toda a tela, certo? Porque é uma característica da propriedade background ele ter apenas onde tem conteúdo. Quando eu coloquei o 50% aqui agora, ele está aplicando 50% do verde e o restante amarelo. Se eu tirar esse 50%, ele diminui a quantidade de verde e aumenta a quantidade de amarelo, que é um padrão do degradê. Se eu quiser mudar a cor, deixa eu botar uma cor um pouco mais forte. Se eu quiser, agora eu vejo literalmente a nuance de cor, ok? E eu posso também mudar a angulação da cor. Por exemplo, se eu quiser colocar, se você coloca o to right, ele mudou a orientação. Antes era de cima para baixo, agora está da esquerda para a direita. Se eu quiser to left, vai ser da direita para a esquerda. E você pode ir adicionando cores. Então, se eu quiser botar aqui, ó, vermelho, violeta, blue, você pode ir acrescentando as cores, certo? Você vai acrescentando cores e você vai mudando. Se for o radial, né, o radial, você tem essa opção aqui. Outra possibilidade de você mudar o degradê, além de mudar da direita para a esquerda, de cima para baixo, de baixo para cima, você tem como mudar também de acordo com o grau. Por exemplo, se eu acrescento agora 40 graus aqui, separado de vírgula, ele está 45 graus, que vem da direita para a esquerda, 45 graus. Eu girei aí as cores do meu degradê. Uma coisa que você pode ir fazer também é dizer a porcentagem de cada cor. Por exemplo, supondo que você adicionou várias cores, certo? Você adicionou aí várias e várias cores. Então, se eu botar aqui blue, depois red, depois green e violeta, tem aí essas 4 cores, né? Se você quiser dizer que o vermelho tem mais porcentagem de cor, então você pode dizer aqui 50%. E aí o vermelho tem 50%. E eu posso dizer que o azul tem apenas 10%, certo? 10% de quê? Do corpo, de todo o corpo que está ali preenchendo o espaço, certo? Então, você tem como mudar aí de acordo com a porcentagem. Se você quiser gradientes diferentes, você pode acessar a MDN ou só buscar aqui, ó, Linear Gradiente CSS. Você pode acessar o site oficial aqui da MDN. E aí, aqui ela já mostra para você várias possibilidades de cores. Então não é necessário você ficar tentando chutar cor, nem saber qual é o caminho. Ó. Por exemplo, essa aqui, ó, da esquerda para o topo, vermelho e azul. Se você copiar, jogar aqui no seu background, e for olhar, tá aqui, ó, sem precisar ter dor de cabeça de escolher qual gradiente você vai pegar, para onde você vai. Você vai pegar daqui para a direita, é uma possibilidade, certo? Se você quiser, ó, a interpolação de cores. A interpolação de cores é o quê? A mudança da cor. Vai começar azul, vai ficar vermelho, vai ficar vermelho, vai ficar azul, certo? Então tem a parte da interpolação. Se você quiser mudar em termos de grau, como nós acabamos de ver. Então, aqui no site oficial da MDN, já tem essas mudanças de cor para você. Você não precisa ficar quebrando cabeça. E outra coisa muito interessante também é acessar um gerador de background. Onde esse gerador de background, existe mais de um, esse aqui é um modelo, você escolhe a quantidade de cor, o formato e como você vai fazer essa orientação. Por exemplo, aqui ele está fazendo de tons de azul, começando do azul bem escuro até mais ou menos 100% aqui desse azul claro. Então, se você quiser copiar, já está aqui, ó. É esse aqui. Então, se eu copiar agora, vier aqui, colar e for lá no meu site, está aqui. Já é esse que está pronto. Se você quiser fazer diferente, eu quero fazer com verde, aqui, você tem como ir acrescentando cores, certo? Você tem como ir acrescentando cores. Se quiser mudar aqui, ó, para radial, então esse site aqui, ele já faz toda essa mudança para você. Basta você vir aqui agora. Então, se você olhar agora, está aqui o degradê que foi gerado. Então, você não precisa ficar quebrando cabeça com questão de degradê, porque é algo muito simples de você conseguir fazer aí na internet utilizando o gerador. Basta você escolher. Uma coisa que também sempre sugiro é vir aqui no Pinterest, ou até mesmo pode usar alguma IA para gerar uma paleta de cor para você. E aí, se você acessar o Pinterest e for pesquisar, você pode encontrar no Pinterest várias paletas de cores, que é só você pegar, jogar lá no site gerador e escolher qual cor ou formatação que você vai querer para o seu site. Tem vários sites que colocam muito degradê, principalmente na barra de navegação.
tem nuances aí de cores bem interessantes que você pode deixar o seu site mais bonito. Maravilha, essa era a parte de degradê, né, que você pode colocar no background.